Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando início a essa live de hoje, com muito amor, muito carinho, desejando que Deus lhes dê cada dia mais paz, esperança e fé. Nós todo dia falamos de nós mesmos, né? Sobre a nossa vida, sobre o que Deus tem preparado para nós e sobre o que está escrito na Bíblia, né? E de experiências, de algo que a gente já viu acontecer durante a vida, não é isso? E assim vamos. Eu nunca quis ser maior do que ninguém. Durante toda a minha vida, eu nunca fiz uma oração a Deus pedindo riqueza. Só espiritual. E Deus sempre tem me mandado o necessário para a minha vida. Saúde quando eu preciso. Que eu resolva problemas que às vezes que vêm todos os dias, não só para um, mas a cada pessoa. Os que chegam até a mim, Deus tem me dado sabedoria para consertar, para achar o caminho. Certo? Como eu já disse muitas vezes, e gosto de repetir, porque não podemos passar por cima de uma palavra, que ainda que seja uma história, e simplesmente abandonar porque já foi contada. Né? Mas muitas coisas que nós falamos, às vezes esquecemos de algo que alguém nos diz nessa trajetória da vida, ou que nós mesmos passamos por algo, né? Então, sabemos que Deus, com a sua inteligência, a altura, a grandeza, a pureza, ele se torna para nós como um espelho e que clareia em longo alcance. Porque mesmo que não vemos com os olhos da carne, mas se estivermos com ele nós sentimos a presença de Deus. E isso é maravilhoso. Eu, até hoje, na idade que tenho, eu não lembro de uma coisa que viesse contra mim, questões da vida, acerca da saúde. Não consegui ficar rico, não pedi a Deus para ficar rico e nem aceito opiniões para fazer tal besteira. Certo? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a riqueza nos atrapalha. E sendo que ser rico é bom, é evidente que é bom. Mas levou o apóstolo São Paulo, que era muito rico, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, homem milionário, e Paulo, muito estudado, e chegou a hora do próprio estudo, do próprio conhecimento acerca das letras, estava estorvando Paulo. Quando não a ele mesmo, aos outros que eu via. Que Pedro um dia escreveu, Paulo escreveu coisas tão profundas e difíceis
por suas muitas letras, que tornaram difícil o seu entendimento. Ele era muito estudado e muito rico, a ponto de ele um dia escreveu dizendo que fazia tudo para que pudesse ter uma vida semelhante à dos outros, que era pobre. Ele não usou essa mesma palavra que eu estou falando, mas nesse mesmo sentido, a fim de que eles não ficassem humilhados de ver a situação dele. O que ele fez para poder igualar? Ele foi trabalhar. Paulo nem precisava, mas era trançador de redes, ali na praia, em algum lugar, fazedor de barracas, e ganhava dinheiro com isso. E ele disse, trabalhar dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Aí Jesus diz também, eu e o Pai trabalhamos até agora. Meu Deus, será que Deus precisa trabalhar? Muitas vezes não precisamos de uma coisa, mas alguém precisa do nosso exemplo. Porque você quer aparecer, apareça de uma boa forma. Porque se você aparecer mal, tem muitas crianças que estão vendo a rotina da sua vida. E você tem tornado, sendo assim, uma erva daninha, né? Que não está deixando resultado a ninguém. Porque as coisas que você fala parecem tão bonitas, mas não tem cumprimentos, não tem provas, porque elas deixam de ser verdadeiras, porque fala de um jeito e vive-se de outro, certo? E foi por isso que Jesus falou, eu e o Pai trabalhamos até agora. Agora eu vou passar para minhas palavras. Porque a própria Bíblia fala que não foi escrito tudo o que ele disse, porque não caberia o que ele fez, as suas obras. Ele estava dizendo assim, amigo, olha, não viva às custas dos outros, principalmente usando as coisas de Deus, porque eu e o Pai trabalham até agora, nós estamos dando um exemplo. Mas meu Pai está deixando um exemplo para você. Se você parar de trabalhar para viver, principalmente com o que não é seu, é algo que vem do infinito, que vem de Deus, então você está perdido. Porque eu digo sempre e vou continuar dizendo que a culpa da vida do mundo estar assim são os maus exemplos das próprias pessoas que aqui na Terra habitam. E aí, a sabedoria de Deus, você só consegue adquirir se você estiver no ponto certo. Porque jamais alguém vai dar uma ferramenta para alguém que não vai usar. Se alguém for trabalhar, prestar serviço a alguma pessoa, se der uma ferramenta para ele e não estiver usando, vai pegar a ferramenta da mão dele. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Mas dá. Mas se Ele vê você usando a sabedoria. Tem pessoas que dizem ser sábio, mas não sabe viver às suas próprias custas. Ele é sábio? Que se ele fosse sábio, ele sabia viver sem ser preciso tomar o dos outros. E principalmente, se ele fosse sábio, o sábio vê o mal e foge.
ele sabia o que pode acontecer quando se pratica o mal. O mal é tipo uma doença contagiosa, que se a gente passar a aproximar muito do enfermo, que está dotado desse mal, ou de qualquer tipo de mal, nós está arriscado a contrair a doença que está nele. Porque as palavras impõem sobre nós as más energias e os conhecimentos do mal, para quem tem bom caráter, para nada serve. Mas muitas vezes faz que alguém resolve fazer o que ele está fazendo. Alguns não. Alguns nada faz ele sair do bem para praticar o mal. Ele é sábio. Ele está vendo o mal, ele não se aproxima. Ele esconde. Ele foge. Quando tem alguma pessoa que só importuna, que não dá resultado de ouvir as palavras dele, às vezes é enjoativo, ele não fala a mesma língua que você, até de andar junto você mancha seu caráter. Se você vê ele apontando na rua lá em cima, ou em algum lugar, você tem desejo até de fechar as portas. E tem alguém que faz isso, ainda avisa para os outros, vamos ficar caladinho. Se ele chamar, não responde. Outra hora manda uma criança, vai lá e diz que eu não estou. Eu já ouvi isso muitas vezes, até na prática. Vai lá e fala para ele que eu não estou. Certo? Sabe por quê? Porque essas pessoas que não têm as energias de Deus com ele, que não anda segundo as verdades de Deus, que não respeita o seu próximo, esse tipo de gente, me perdoa, Senhor, mas dá nojo, dá nojo. É um tipo de gente que você é obrigado a fazer o máximo para que as suas crianças nem ouçam ele falar as coisas, ou ela. Porque as coisas que saem da boca deles, para quem tem bom caráter, nada interessa. Isso está no mundo político, no mundo evangélico, está no meio de todo tipo de pessoas. Eu não estou escolhendo pessoas para falar nada disso. Eu estou falando do mal. Então, nós vemos aí quando alguém, mexendo um pouco do lado político, né? Por que não? Sou um cidadão. Eu tenho um título de eleitor e voto. Em todas as eleições, eu não falho uma. Para vereador, para prefeito, para deputado estadual, federal, senador, presidente da República, nunca falho. Mas eu vou dizer para você, tem hora que a gente vota por falta de opção. Porque a gente olha na cara de todo mundo, ou de quase tudo ali, as palavras são iguais. Vou fazer, prometo, te garanto, a sua vida vai mudar, eu vou mudar esse país. Não é isso que você escuta todo ano, toda época de política? E depois? O povo já está tão triste com essa raça que ele vota e depois você pergunta a ele, um mês depois, em quem você votou para deputado estadual? Ele não sabe. Nem para o vereador. Tem pessoas que esquecem até o vereador que ele votou. Por quê? É porque ele já está fazendo isso por obrigação. Porque pregam-se no país que se não tiver um título de eleitor, que está exigindo em tudo, que é para poder prender você para ter que votar, entendeu? Que voto nem devia ser obrigatório. Porque já que eles não cumprem, a gente cansou de mentira. A gente já cansou disso.
E o pior, se você for e votar nulo, você não fez uma boa ação. Se você faz uma escolha, eu vou usar uma expressão bem dura, você só vai trocar a coleira, porque o cachorro é o mesmo. Ou não é assim que as suas esperanças? Ah, não, mas quando vier que a gente elegeu fulano, as coisas vão mudarem. Vai mudar. Vai mudar o dinheiro do seu bolso pro dele. Certo? Vai mudar o seu sistema alimentar, porque ele vai bagunçar tudo lá, a inflação vai subir e você não vai conseguir comprar mais com o seu salário, que o salário é uma miséria, enquanto deles são milhões. Eu não quero saber o que você está sofrendo em sua casa, não, companheiro. E tem gente que vai no canal, parece que tem medo de dizer a verdade. Tá certo que nós não temos mais o poder, o direito da expressão, da livre expressão, de falar o que nós pensamos, mas aqui comigo não. Se você pensar que só para ter um canal, você que eu estou falando, é alguém que fica de olho em mim, para maldade. Não gosta de ouvir a verdade. É para você que eu estou falando isso, não para o meu público, na sua totalidade. Se você estiver pensando que eu, de medo que venha algum pilantra e corte esse canal, mas você está enganado. Só para mim ter o canal, eu tenho que passar a ser um igual você, eu tenho nojo de vocês. Vocês quem que eu estou falando? Não seja tão burro. Eu estou falando de gente mau caráter. De menos que você tomou as dores, né? Mas eu acredito que não. Porque esse país está mudando. Esse país devagarzinho vai tomando nojo dessas coisas. Vai tomando nojo. É só roubo, é só contar dinheiro, é malas de dinheiro, tudo. Aí não fala contra o político não, que senão corta o seu canal. Corta! Corta! Pode cortar, não tem problema não. Porque pelo menos eu entendo que aí dentro também tem gente igual. Eu tenho o direito de falar do que eu estou sofrendo. Eu, graças a Deus, não sofro tanto, sabe por quê? Porque eu não dou nem bola para esse povo. Esse povo para mim não dirige nada, nem bicicleta. Eu não paro. Eu não dou o meu caráter em troca de uma meia dúzia deles. Tem coisas que eu não entendo. Aí o outro diz lá, quando está falando, ele diz assim, eu não posso mais falar. Para mim ter o meu canal, eu vou ter que falar que o fulano não é ladrão. Pois eu não, companheiro. Eu não cito o seu nome, mas falar que o Brasil está cheio de ladrões, dando uma de mocinho do filme, tá cheio, lotado. E mais, para esses elementos, eles têm mais valor do que aquele pobre que está lá, às vezes no meio de uma mata, carpindo com enxada, um sol escaldante, sentindo dores, sendo atacado por insetos, correndo o risco de ser picado por uma cobra. Sabe para quê? Ele não come tudo que ele planta lá, não. Parte do que ele planta lá vem para a mesa das pessoas. E na mesa desses tubarões aí que está fazendo essa bagunça com o nosso país, tem o fruto do suor de um filho de Deus, que ele só está ali carpindo porque ele não tem coragem de roubar. Ele é bom caráter, ele teme a Deus, certo? Para mim não falta argumento para falar. Porque o que mais tem de falar nesse planeta agora é sobre maldade, sobre covardia, pessoas sem classe, imorais, fracos, derrotados. É o que mais tem nesse país. Mas geralmente o mais bom caráter é o que está mais sem condições
de combater, porque quem está armado é o bandido. E quem está desarmado não pode ter uma arma, porque senão aumenta a violência. Pelo contrário, diminui o medo que o bandido tem de atacar a casa, para assaltar e fazer chacina. Ah, então eles estão enganados, então talvez, né? Não, eles não estão enganados, eles são parceiros. Que engano, coisa nenhuma. E então, uma coisa eu quero deixar aqui no YouTube. Que examine o que eu estou dizendo e barra o canal quando você vê que eu disse mentira. Que é muito triste, você não acha? Eu não poder falar contra bandido, eu ter que falar a favor do bandido, isso me dói. Eu não poder expressar, eu tenho que ser mudo. Eu não poder vigiar a minha casa, porque depois eu vou preso e o bandido solto. Ou estou mentindo? Quantas pessoas estão na cadeia que nunca fizeram maldade? E quantas pessoas estão soltas por aí tirando sarro, como se diz o provérbio, na cara de todo mundo? Há um tempo atrás foram prender um elemento que estava próximo, eu estava perto e escutei. O policial disse para ele, falou assim, olha, você está preso, você vai para a cadeia, sabia? Ele disse, mas você é devagar, hein? Ô, maninho, onde você arrumou isso? Amanhã eu tô na rua, tô solto, meu irmão. Eu que não sei falar com a gíria com o que ele falou lá. Isso aí é triste. Isso traz da gente uma falta de confiança de viver numa situação dessa. Eu quero só pedir um favor. Eu quero pedir as nossas leis. Porque eu não estou falando da lei totalmente todos iguais, não. Eu estou falando da maneira de atuação. Porque no meio desse banhado de coisa, tem coisa que até o diabo duvida, entendeu? Eu queria um mundo melhor. Eu queria ver as crianças de hoje ter um jeito de viver melhor amanhã. Num país tão rico. Um país que Deus criou, onde o seu filho morou, que trouxe a felicidade para combater a maldade, mas ninguém o aceitou. Poucos que o seguiram e depois se desistiram, porque nem mais conseguiu. Porque seu direito sumiu, ele passou a ser prensado. Não passou de um coitado. Sua palavra acabou. Tudo para ele terminou. Até mudo ele ficou, sem poder se revezar. Até o direito de rezar, o povo está perdendo. Acabando as religiões do que o mundo está vivendo. Veja as leis funcionar e veja o povo chorar na mesa do rico cheia e na casa do pobre está feia. Eles estão até descorados, sem tratamento, sem cuidado, às vezes até sem ter pão, sentindo no coração o chorar das suas crianças. Isso tira até a lembrança de que um dia vai melhorar. Não tenho que dizer mais aos filhos no que ele possa confiar, porque ninguém mais garante se alguém chega lá adiante e tendo história para contar. Mas Deus que habita os céus e mora lá nas alturas, esse que vê a sepultura, já marcou o seu destino. Não brinca com o divino.
porque ele é altamente santo. E nem tenha como espanto. Procure chegar ao normal, porque você que só faz o mal, não precisa duvidar. Você um dia vai pagar. E eu canso de te avisar. Talvez não vai acreditar, mas isso é problema seu. Um dia você vai ver que a coisa vai se perder e você vai derrotado pelo mal que praticou, de muita gente judiou, pela fome que eles passou, porque o deles você roubou. Deus vai cobrar de você. Escute essa poesia que eu tenho feito no repente, porque eu ranquei da mente pela vida que vivi. Eu sou um cara experiente. Eu já vi gente pagando o mal que vinha praticando e depois Deus dele cobrando. Não passa sem um acerto. Você vai chegar ao aperto, assim como o seu próximo chegou, que o dele você levou, não o administrou, não deu direito de ser, ele não pôde viver e nem mesmo pôde falar. Vetou-lhe os olhos e a boca para nada dele escutar. E nem seus filhos chorar na presença de todo homem que está morrendo de fome num país rico como o Brasil. Meu amigo, ainda chamo de amigo, que até isso é um perigo. Caia no seu lugar. Antes que seja tarde, e você, sendo covarde, você vai com Deus acertar. Meu Pai que está nos céus, eu quero agradecer ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe por que eu estou falando isso. Porque não tem mais saída. Para mim nunca vai faltar saída, porque eu acredito em Ti, Senhor. Mas tem pessoas que acreditam em Ti, mas está privado até de falar o Seu nome. Mas o Senhor está vendo tudo, Senhor. Esse absurdo que está acontecendo. Tanta gente morrendo, né? Até de fome. Não tem dinheiro para comprar remédio. Senhor, piedade, Senhor. Piedade. Eu peço por todos os ouvintes. Deixe o seu like. Eu estou me julgando dessa situação para tentar ver se alguém acorda. Não é simplesmente, eu sou uma pessoa humilde e simples. Eu não tenho desejo nenhum de atacar quem quer que seja, meu Pai. Mas é que o meu desejo é que esse mundo que o Senhor deu a todos possa ser habitado por pessoas melhores. Em nome de nosso Senhor Jesus, agradecemos os santos anjos e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.